Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, preparado com muito carinho para você que tem nos acompanhado aqui e para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a sua presença aqui é muito importante, tá? Se por acaso vocês ouvirem alguns ruídos estranhos aí pelo fundo, é porque no momento da gravação tem crianças brincando lá fora do condomínio, tem carros passando ali na avenida, tem vizinho batucando no andar de cima, tem gente andando pela escada ali no corredor, enfim. Graças a Deus por isso, é o mundo vivo e acontecendo, né? Bom, hoje eu preparei para você esse vídeo sobre uma peça linda que foi feita e já foi vendida, inclusive. Eu não recebo mais encomendas de peça, mas eu faço essas peças como um hobby e depois eu coloco à disposição para venda. E graças a Deus tem dado certo, tem escoado, né, a minha produção. Essa hoje é um porta-joias no formato de mini cômoda com 3 gavetas. Eu peguei essa peça de madeira, lixei antes de pintar e depois eu limpei essa peça com um paninho úmido para tirar o excesso de poeira, tirar toda a sujeirinha. E os cantinhos onde o pano não alcança, eu limpo com um pincel seco. Vocês já me viram fazendo isso em alguns outros vídeos por aí. Basta assistir outros vídeos do canal que você vai ver, né, esse trabalho sendo feito. Não tem nada de extraordinário, não. É uma coisa bem fácil de fazer. E aí, tô pintando. Eu já pintei para vocês, aí já adiantei no vídeo, para não ficar uma coisa muito extensa. A parte de dentro da caixa, as partes que eu quero que fiquem pintadas, já foram pintadas com o rosa bebê. Eu estou usando tintas da minha queridinha Acrylex. Não é nenhum publi aqui, mas eu realmente gosto de indicar produtos de qualidade. E, na minha opinião, é a melhor tinta nacional no mercado. E tá aí. Fiz a primeira demão por dentro com rosa bebê e por fora eu estou usando o rosa antigo. O pincel que eu estou usando é um pincel de cerdas macias, que é o mais apropriado para fazer esse tipo de trabalho. E depois que eu dei 2 demãos, eu dei a primeira, esperei secar, dei a segunda e enquanto está secando, eu vou utilizar o rolinho para pintar as divisórias de dentro das gavetas. Eu acho mais fácil pintar com o rolinho. Gente, mas nesse caso aqui, eu já testei as divisórias, já vi que elas têm uma folga nesses cortes, que me permite, depois de pintadas, encaixar novamente as peças. Porque tem algumas dessas divisórias, em algumas peças que eu compro por aí, que o corte vem tão apertadinho que depois de pintar não dá certo remontar essas peças, porque a tinta vai engrossar a espessura da madeira e aí ela não vai caber no corte da outra madeira, não vai entrar. É um Deus nos acuda para dar conta de colocar de novo, sabe? Então, primeiro eu testo para ver se tem folga suficiente para receber uma camada de tinta, 2 camadas no caso, né? E aí tem que ter essa folga. Se não tiver, não dá para fazer essa pintura desse jeito. Eu teria que montar a peça e pintar com ela montada. Porque senão depois eu não consigo encaixar as peças, é o que eu tô falando. A tinta engrossa, né? A espessura da madeira. E aí depois a gente não consegue encaixar. Nesse caso aí vai dar certo. Eu já testei, já vi que tem folga suficiente para colocar as camadas de tinta, tá certo? Vocês me viram aí acelerando a secagem com o secador. Eu uso um secador de cabelo comum, pequenininho, baratinho, que inclusive eu ganhei de presente esse secador. Mas eu não uso secador nos meus cabelos, eu uso para o meu artesanato. Olha que maravilha, né? Sempre tem uma utilidade para as coisas, né, gente? É igual a nossa vida diante de Deus. Sempre nós somos úteis diante do Senhor nesse mundo. Nós nunca somos inúteis, nós nunca temos uma vida que foi criada sem propósito. A palavra de Deus disse que há um propósito para toda coisa debaixo do céu. Tudo que foi criado tem um propósito e a nossa vida principalmente. Nós que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, temos um propósito extraordinário de sermos adoradores de Deus,
de sermos proclamadores da santa e gloriosa e viva esperança. Enfim, a nossa vida é uma obra gloriosa para elevar o enaltecido nome do Senhor. Então saiba disso, você não foi criado por acaso, você tem um propósito, você tem uma utilidade, você não é um caso perdido. Nós não somos um caso perdido. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo na nossa vida. E nada do que acontece conosco também não. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelos seus propósitos, né? Pelos seus desígnios, pelos seus decretos. Que nós possamos buscar no Senhor a direção das nossas vidas e não nos perdermos, né, dos seus propósitos para nós, que são sempre santos, sempre os melhores propósitos. Bom, depois que eu pintei de um lado, de todas as peças, eu sequei com o secador, como eu mostrei para vocês, virei, pintei do outro lado, sequei com o secador, voltei para o lado anterior, dei a segunda demão de tinta, sequei de novo com o secador, estou dando a segunda demão do segundo lado para poder fazer esse trabalho com perfeição. Depois, inclusive, de pintar frente e verso das peças divisórias, eu pinto também as laterais, todas as laterais, porque na hora da montagem isso também tem que estar bem acabado. E para isso aí basta usar o rolinho. A melhor forma que eu acho para pintar essas peças é o rolinho, porque ele vai espalhar bem a tinta, vai esticar bem. E quanto mais fina ficar essa camada de tinta, melhor, né? E aí depois, inclusive, quando todas elas estiverem bem secas, nós vamos envernizar tudo antes de montar. Para quando nós fizermos a montagem, tudo já está mais fácil e o trabalho já ficar praticamente acabado. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Para você também que está assistindo, está gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala para mim se você está gostando desse vídeo, se você tem gostado do nosso trabalho aqui. Fala também de onde você é, eu quero saber até onde esse vídeo está alcançando, gente, até onde o nosso trabalho está chegando. É muito importante para mim. E eu gosto muito desse feedback também com vocês por aqui. É muito gostoso, eu tenho recebido muito carinho de muita gente aqui. É muito bom. Eu espero poder transmitir com sinceridade o mesmo carinho por vocês em cada trabalho que a gente faz por aqui, tá bom? E também compartilha nas suas redes sociais. Ajuda esse canal a crescer. A nossa intenção aqui não é só divulgar ideias, é também levar um pouco de esperança para as pessoas através da palavra de Deus que nós divulgamos aqui. Nós compartilhamos aqui um pouquinho daquilo que alimenta a alma, que é precioso. Então, nós gostaríamos muito que você nos ajudasse nessa missão também, tá certo? Agora é hora dos retoques, então eu venho com um pincel fininho e volto com a tinta rosa bebê para pintar os cantinhos, as beiradinhas, tirar por acaso algumas manchinhas que o rosa mais escuro, no caso o rosa antigo, né, que é o que eu utilizei do lado de fora, possa ter provocado do lado de dentro. Às vezes o pincel escorrega um pouquinho ali no manuseio, né?
E aí, como vocês estão vendo, olha, algumas marquinhas ficaram sobrando ali, né, passando dos limites. E aí eu preciso acertar tudo isso com um pincel bem fininho, né? Quer dizer, não tão fininho. Esse daí, se eu não me engano, é o número 10 ou 12 que eu estou utilizando. Dá para fazer esse acabamento. Essa parte aí que eu estou utilizando, inclusive de madeira, essa parte que eu estou trabalhando nela, é a tampa da caixa. Eu estou utilizando uma cômoda de 3 gavetas que tem a tampa de vidro. Mas aí eu removi o vidro antes, né, claro, para poder trabalhar com a peça. E além de ser mais seguro, é necessário fazer isso para não manchar o vidro, né? E para fazer um melhor acabamento também, pintar algumas partes onde o vidro vai se sobrepor. E a gente tem que ter todo esse cuidado para uma questão de um acabamento perfeito na peça. Eu vou fazer esses retoques em todas as peças, observar cuidadosamente cada cantinho, ver o que precisa ser ajustado e melhorar tudo que eu puder aí, para não deixar nenhum pontinho torto, nenhum lugar borrado. E também vou fazer a mesma coisa no processo inverso, com a tinta escura, com o rosa antigo. Porque nesse momento aí de ajuste com o pincel fino e o rosa bebê, pode acontecer de escorregar um pouquinho também para o lado do rosa antigo. Então depois eu vou fazer a mesma coisa, vou ver se precisa algum ajuste com o rosa antigo, o mais escuro, né? E vou vir do lado de fora, vendo se precisa de algum reparo e faço uns retoquezinhos também com ele, tá bom? É sempre necessário, olha lá, tô mostrando o que precisa, ó. Então nós vamos fazer agora o processo inverso, né? Com o outro rosa, nós vamos corrigir também o que é necessário do lado de fora. É aquilo que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos. O que faz a assinatura do seu trabalho, o que mostra a qualidade do seu serviço, é o acabamento. Então, tudo isso tem que ser bem observado, com carinho, paciência. É um trabalho de paciência. E se nesse momento aí você perceber que você borrou do lado de dentro, você volta lá de novo com o rosa clarinho e faz novamente um ajuste. É muito importante fazer essas correções, tá certo? E para decorar, eu estou utilizando aqui papel de scrapbook. Eu já recortei nas medidas certas para forrar a primeira parte de cima, no caso seria a primeira gaveta, mas na verdade não é uma gaveta, é o tampo em cima abre. E vocês vão ver depois no final do vídeo como que é. E aí eu vou forrar essa primeira parte onde vai ficar a mostra pelo vidro, eu vou forrar com esse papel de scrap que eu escolhi. E vou forrar também as laterais e atrás da caixa, com o mesmo papel. Mas eu recorto esse papel nas medidas certas, né? Medi com a régua, risquei atrás do papel de scrapbook, não na frente, né? Do lado onde eu vou deixar a amostra, para não ficar mostrando, né? Risco nenhum, e nem na hora de apagar com borracha não danificar o papel. Eu risco sempre atrás, do lado de trás, no verso do papel. Recortei com régua e estilete para ficar um corte bem reto, mas é possível recortar com a tesoura também. Eu prefiro a régua e estilete. E aí eu estou usando uma buchinha, um pedacinho, na verdade, de espuma, onde eu coloco um pouquinho de tinta, espalho esse pouquinho de tinta na espuma e vou dando batidinhas aí, como vocês estão vendo, nas laterais do papel. Porque aí na hora que eu fizer a colagem na madeira, não vai ficar mostrando aquela linha branca do corte, né? O papel ele é branco por dentro e aí mostra aquela linha branca do corte, né? Do papel.
E eu acho estranho aquilo ali ficar aparecendo nas laterais da caixa. Quando você faz esse acabamento, eu estou usando o mesmo rosa que eu pintei a caixa por fora. Aí eu faço essa batidinha em toda a lateral do papel, em toda a linha de corte e some com aquele branco do papel. Fica um acabamento perfeito, gente. Para colar, eu estou utilizando um pincel de cerdas duras, que é o melhor para fazer esse trabalho de colagem. E estou usando cola para artesanato, cola extra forte, aquela cola do rótulo azul, tá? E aí, olha, como eu já medi, já testei antes, vi que tá tudo direitinho, se encaixando bem certinho. Agora eu venho com um pano sequinho e vou pressionar com suavidade, claro. Não é aquela pressão para quebrar madeira não, tá, gente? Uma pressão suave, só para fixar bem esse papel ali. Nas laterais, no cantinho também, bem com cuidado. Faço esse trabalho de pressionar por toda a extensão do papel. Com um pano bem sequinho, tá? Esse pano aí, ele tá sendo usado exclusivamente para isso, para espalhar bem, pressionar bem esse papel em toda a sua dimensão e fazer essa fixação ficar perfeita. E eu vou fazer a mesma coisa agora nas laterais. Da mesma forma que eu apliquei, eu vou aplicar nas laterais. Olha, eu vi que ainda precisava de mais uns retoquezinhos aqui do lado de dentro. Então, já estou lá com o meu pincel macio, tá? Um pincel de cerdas macias, que foi o que eu utilizei para pintar toda a caixa. Tô lá fazendo os retoquezinhos que eu vi que precisava. Eu ainda não tinha percebido esses aí, né? Mas já estou lá corrigindo. Nada vai passar aqui desapercebido e desonrar o nosso trabalho, não. Depois que eu terminei toda a colagem, toda a pintura também e todos os retoques, eu passei uma demão de verniz acrílico brilhante, que é apropriadíssimo para esse tipo de trabalho. E aí, embaixo da caixa, eu estou fixando 4 meias pérolas, utilizando cola Tec Bond número 2. Elas vão fazer as vezes do pezinho da caixa. Os pezinhos, né? E isso dura bastante tempo, tá, gente? E para dar um charminho extra, na tampa eu vou colocar esses 2 apliques de MDF recortados a laser. Inclusive eu vou usar nas cores em que eles estão mesmo, porque eles combinam super com os desenhos florais da estampa que eu escolhi para a caixa. Aqui eu já estou fazendo a colagem com a Tec Bond também, que super fixa aqui. Dá uma aderência muito boa. E depois de coladas, eu venho com um pouquinho de verniz, né, com o pincel, passo aí por cima, porque elas ainda não estão envernizadas, mas eu poderia ter envernizado essas peças antes de colar aí, tá bom? Não faz nenhuma diferença não, tá? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Não é essa a nossa máxima? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você pode sim envernizar antes e colar, ou colar e envernizar depois, que é o que eu tô fazendo aí agora. Olha lá. Tá? Um pouquinho verniz nesse caso, porque eu já envernizei tudo, né? E para não ficar aqueles bolos de verniz aí, aquelas bolinhas tal no meio, tá bom? Enverniza aí suavemente e vai dar tudo certo. Depois é só acrescentar as ferragens que achar interessante. Eu coloquei puxadores super estilosos, recolocar o vidro e remontar a peça. Olha só o resultado, gente, como ficou. Simples, super elegante e maravilhosa essa peça.
E eu espero que você também tenha gostado e se sentido motivada ou motivado a colocar a mão na massa e criar suas peças por aí também. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!